Olá, meus queridos. Então, vamos começar a nossa aula de hoje de geografia. A gente já viu na aula passada sobre a zona urbana. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a zona rural, tá certo? Então, zona rural, gente, a gente já vem estudando isso desde o primeiro ano de vocês. Então, a gente sabe diferenciar o que é uma zona rural de uma zona urbana, né? Então, a gente sabe que zona rural vai ter muitas casas afastadas, plantio, então são pessoas que trabalham no campo ou na pecuária, certo? E tratando justamente disso, pessoas que trabalham no campo ou na pecuária, eu coloquei para vocês esse versículo que fica em Gênesis 4, versículo 2, que diz: E deu à luz mais a seu irmão Abel. Então já tinha nascido Caim e Eva deu à luz a Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então eu escolhi esse versículo porque esse versículo já trata justamente sobre a zona rural. Então um era pastor de ovelhas e outro lavrador da terra. Então quando alguém trabalha no campo, seja ele na criação de animais, ou seja ele na lavração da terra, ser lavrador, então trabalha com plantio, plantando coisas na terra, sementes, frutas, verduras, legumes. Então são pessoas que são da zona rural, são características da zona rural. Então, aí, dando continuidade, vocês vão abrir o livro de vocês na página 362. 362, tá bom? Então, vocês já estão vendo aí a imagem dessa página. Então, vocês já vão fazendo, grifando com o marca-texto de vocês. Já falei isso na aula anterior. É importante que vocês façam isso. Por quê? Vocês vão estudar através dessas marcações que vocês estão fazendo, tá bom? Então, é essencial que vocês possam fazer isso. Marcar todas essas informações que eu estou mostrando aí para vocês. Então, vamos lá. A leitura diz o seguinte: zona rural. A zona rural, também chamada campo, é a região em que se concentra atividades econômicas do primeiro setor. Então, por que primeiro setor? Porque o primeiro setor vai ser onde extrai toda a matéria-prima da terra, ou vindo diretamente do animal. Então, quando se fala em primeiro setor, a gente está se falando sobre essa matéria-prima que a gente extrai. Então, se a gente cultiva, então a gente está retirando aquela matéria-prima. Ela está sendo primeira, para as casas das pessoas ou para as fábricas, vai depender do que se trata, tá certo? Então, esse primeiro setor é agricultura, pecuária e extrativismo, tá certo? Então, extrativismo, extraindo. Nela, as atividades desenvolvidas estão relacionadas ao uso da terra por meio de plantações e criação de animais, como porco, bois, carneiros, cavalos, galinhas. Então, vocês vão fazer a marcação até aí onde tem galinhas, tá bom? Na paisagem predominam sítios, chácaras e fazendas. No Brasil, a população que vive na zona rural atualmente é bem menor que a zona urbana. E a gente já viu o porquê, disso acontecer nas outras aulas. Sobretudo por causa do processo de mecanização do campo. O que seria isso? Isto é, da substituição de trabalhadores por máquinas para executar diversas tarefas. Assim, muitas pessoas ficam desempregadas e migram para a cidade à procura de emprego e melhores condições de vida. Então, gente, a gente vê aí que quando as máquinas estão cada vez mais adentrando o mercado de trabalho, principalmente na zona rural, então acontecem os desempregos. Então, aquelas pessoas que já trabalhavam plantando, como a gente fala, plantação, através da enxada,
Hoje já existem máquinas que fazem essa plantação. Hoje já existem máquinas que faz o cultivo, né, dessa plantação. Então, com cada vez mais a máquina entrando dentro também da zona rural, acontece justamente o desemprego. E essas pessoas não podem ficar desempregadas. Então, acabam muitas vezes migrando para as cidades, né? Porém, a gente vai ver logo abaixo que também com a entrada de máquinas dentro do setor rural, né, do primeiro setor, a gente vai ver que também são oportunidades que acabam surgindo de melhorias e de melhor qualidade de vida. A gente vai ver por quê. Façam essas marcações que eu coloquei para vocês, né, e faça conforme está aí, ó. Por causa do processo de mecanização do campo. Essa parte, isto é, não marca. Aí já marca da substituição de trabalhadores por máquinas para executar diversas tarefas. A palavra assim não marca. Aí muitas pessoas ficam desempregadas e migram para a cidade à procura de empregos e melhores condições de vida. Por que eu estou pedindo para vocês marcarem só o que está aí, né, mostrando para vocês? Para que haja uma maior compreensão e para que vocês não escrevam muito. Então, para que haja uma maior compreensão na hora que vocês forem fazer a leitura, né, não fique palavra solta. Oxe, teve nada a ver isso com isso, tá bom? Porque depois eu vou pedir para vocês transcreverem, então vai ficar melhor quando forem fazer a leitura. Então, dando continuidade. No entanto, o trabalho da zona rural é essencial para a vida na cidade. Da mesma forma, o campo não pode viver sem o trabalho feito na cidade. Um depende do outro. Enquanto a zona rural abastece a cidade com os produtos como as verduras, frutas, legumes, carne, leite e ovos, a cidade, por sua vez, fornece aos moradores do campo produtos como roupas, sapatos, remédios, ferramentas e máquinas. Então, vocês também marcam aí só o que eu estou mostrando. Então, aqui, ó, um depende do outro, enquanto a zona rural abastece a cidade com produtos como verduras. Então, marca até verduras e vai colocar etc. Né? A gente já sabe quais são as outras formas, né, de alimentos, quais são os outros alimentos que são produzidos na zona rural. Então, para a gente não estar, né, escrevendo um por um, então coloca etc. Então, aí, a mesma coisa aqui na cidade, marca até roupas, da mesma forma, etc. Bom? Então, vamos lá. Nos últimos anos, o espaço rural sofreu várias transformações. Muitos animais que antes eram criados soltos nos campos de pastagem, atualmente são confinados em espaços fechados e alimentados com rações. Então, a gente vê que já se tem uma modificação até mesmo para o cultivo ou a criação de animais, né? Eles não vivem mais soltos, ok? E aí eles recebem ração, né? Às vezes, inclusive, essas rações, né, gente, não são tão boas assim. Por quê? Porque às vezes são, quando a gente come a carne ou então alguns legumes, né, que tem agrotóxico, isso também modifica na nossa saúde, ok? Então, continuando. Em fazendas modernas, a extração de leite das vacas é mecanizada, ou seja, feita por máquinas e não pelo ser humano. Em grandes plantações também é comum o uso de máquinas agrícolas. Então a gente vê aí que as máquinas adentrou até na hora de extrair o leite dos animais, certo? Então se torna uma maneira mais fácil e mais rápido. Porém, muitas vezes se torna doloroso para os animais. Então às vezes a gente usa a máquina para o nosso benefício, porém os animais muitas vezes sofrem, né, com essas dores que às vezes as máquinas provocam, tá bom? Então, essas marcações aí vocês fazem da mesma forma que está aí, tá certo? Onde parou na palavrinha, vocês param também. Onde começou na palavrinha, vocês marcam também, tá? E quando vocês forem fazer um resumo, não vai ser agora, mas quando vocês forem fazer o resumo, vocês façam por parágrafo. Então, aqui tem um parágrafo, então faz, né,
escreve de acordo com o primeiro parágrafo. Iniciou o primeiro parágrafo, então vai começar aqui, ó. Por causa do processo de mecanização do campo, então, letra maiúscula, porque no caderno de vocês vão estar resumindo. Então, no caderno de vocês vai começar um parágrafo, então, letra maiúscula, tá bom? Então, para que haja maior compreensão quando vocês estiverem fazendo a leitura. Então, faça parágrafo por parágrafo, ok? Então, aí na imagem mostra, né, tipos de máquinas que é usado na parte da zona rural. Tanto na parte do plantio, quanto aí, ó, na retirada do leite da vaca, né? Como já foi falado, citado no texto, tá vendo, ó? Esse equipamento aqui muitas vezes machuca os animais, tá bom? Então, aí, continuando na próxima página, na página 363. Opções de trabalho na zona rural. O trabalhador que se dedica ao cultivo da terra é chamado de lavrador. Lembra lá, né, que a gente falou justamente sobre Abel? Lavrador ou agricultor. Caim e Abel, no caso, né? Um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. Quem cuida dos animais é chamado de peão, boiadeiro ou vaqueiro. Então, marca até aí. São os vaqueiros ou retireiros que retiram o leite das vacas e das cabras. O dono da fazenda é o fazendeiro, chamado de pecuarista, quando possui um grande rebanho. Nos lugares em que há mais recursos, o trabalho dos lavradores vem sendo substituído por máquinas modernas, como tratores, colhedeiras, semeadeiras e debulhadeiras, que aumentam a produção e diminuem os gastos, né, para os empresários. Essas máquinas são muito eficientes, mas como substitui o trabalho de várias pessoas, contribui para o aumento do desemprego no campo. Por outro lado, elas também geram novas oportunidades de trabalho especializado, que foi o que eu tinha falado, né, logo no início da nossa leitura. Porque aumenta a procura por profissionais capacitados para operá-las e fazer a manutenção delas. Então, gente, na nossa vida a gente sempre tem que extrair as coisas positivas. Então, não é porque as máquinas adentraram cada vez mais, né, nas empresas e até na zona rural que a gente vai, né, pensar que pronto, então ficou desempregado. A gente tem que pensar meios de como a gente se capacitar cada vez mais, né? Então, estudar como é que manuseia essa máquina. Não vai ser todo mundo que vai conseguir. Então, eu tenho que, né, me sair cada vez melhor. Então, eu tenho que me sobressair das outras pessoas. Então, eu tenho que sempre estar me atualizando para que assim eu consiga mais oportunidades de trabalho e assim uma melhor condição de vida. Outro problema é que muitos trabalhadores rurais não têm terra própria para cultivar. Isso a gente já sabe, né? Assim, eles trabalham para outras pessoas e nem sempre recebem bons salários, que também a gente já sabe, né? Normalmente as pessoas que trabalham no campo, eles precisam, né, ter uma renda de salário, quando não se tem terras para se plantar. Quando se tem terras, né, então eles conseguem plantar o seu próprio alimento e assim não depende tanto de um bom salário. Quem não tem precisa ter um salário melhor para poder ter esses alimentos. Essas são algumas razões que justificam a transferência do trabalhador rural do campo para a cidade. Qual o nome que se dá quando se transfere da zona rural para a cidade? Quem lembra? Êxodo rural, tá bom? Não esqueçam dessa palavra. Ele tem esperança de encontrar nelas melhores condições de trabalho, tá certo? Então, faça essas marcações aí que eu coloquei para vocês, tá bom? E aí, a gente vai fazer essa atividade que inicia na página 363 e finaliza na 364, ok? Na página 364, vocês vão fazer também pesquisando e relembrando, tá bom? Então, façam essas atividades. Então, como já tem muita coisa marcada, vai ficar mais fácil para vocês encontrarem a resposta que está pedindo aí no nosso livro, na nossa atividade, tá bom? Então, meus queridos, a aula de geografia por hoje é essa, tá bom? Beijinhos, vai ter ainda aula de matemática. Tchau!